Tiago Iequenha, que vai realmente brindar-nos com uma tarde de sábado cheia de música, louvor, meditação. É um prazer, é uma honra realmente ter os nossos irmãos aqui conosco hoje. Pelo que preparemos então nosso coração para o que vem. Desejar mais uma vez as boas-vindas a todos, principalmente os que estão a entrar agora. Pastor Rufino, por favor, é-vos o momento para não roubarmos mais tempo. Bem, obrigado, senhor Geraldo. Feliz sábado a todos. Queria agradecer primeiramente a Deus, porque Deus é bom, e agradecer a presença de todos. Lembrar que este é o espaço de saúde. Por isso, mais uma vez, obrigado pelo momento. Bom, só para lembrar aos irmãos que nós estamos na semana do aleitamento materno. Já falamos na quarta-feira e lembrando que o dia 1 de agosto é o Dia Mundial do Aleitamento Materno. E a semana de 1 a 7 de agosto é a semana eleita pela OMS e pela Unicef e pela Aliança Pro Amamentação como a semana do aleitamento materno. Por quê? Porque do ponto de vista médico, o aleitamento materno significa vida, significa saúde. As crianças que não mamam têm um grande risco de adoecer gravemente e depois morrerem também. Tem esse risco. Por isso que a OMS, olhando para isso, elegeu este dia, 1 de agosto, e a semana de 1 a 7, como a semana do aleitamento materno pela importância. O grande objetivo, o grande fundo, é promover, estimular os pais, no caso especial a mãe, para que ela amamente. Nós sabemos que temos muitas mães que trabalham, que estudam, e o índice da amamentação, esse índice está a diminuir. E como consequência, a mortalidade em crianças, em bebês, está a aumentar. Como eu disse, a OMS entende, e isto há estudos, que o aleitamento materno garante vida, garante saúde para o bebê. Lembrando também que na quarta-feira nós falamos aqui dos benefícios do aleitamento materno. Não vou dizer todos, apenas 2 em relação à criança e em relação à mãe. Então, o aleitamento materno não só tem benefícios para o bebê, mas também tem para a mãe, curiosamente. Como Deus é um Deus sábio, é um Deus presciente, que sabe bem as coisas. Dissemos que o aleitamento materno estabelece este vínculo entre mãe e o bebê, mãe e filho. E os bebês que mamam têm uma estabilidade emocional muito grande, não só agora como nesta fase de crianças, mas terão essa estabilidade emocional na adolescência e até na vida adulta. Outra coisa que é importante, o aleitamento materno garante anticorpos, garante glóbulos brancos, que são as grandes armas para lutar contra os vírus, contra as bactérias que querem invadir o corpo. E para a mãe, o aleitamento materno faz uma coisa que é muito importante. Além de outros benefícios, na mãe, o aleitamento materno diminui o risco de cancro da mama e o cancro do útero, que são os vilões em termos de tumor na mortalidade das mulheres. Então vejam como é que Deus faz as coisas. A mãe que amamenta corretamente o seu filho não só dá benefícios para o filho, mas tem benefícios também para a mãe. É muito bom. Bom, isto era só mesmo para lembrar. Hoje então vamos entrar na segunda parte e eu trago 3 pontos apenas, que é como facilitar a amamentação, né? Já dissemos que o aleitamento materno é importante, tem benefícios inúmeros. Os pontos para hoje são 3 apenas. Quais são as técnicas para facilitar a amamentação? A mãe que quer amamentar de verdade mesmo, a mãe que tem o seu filho que quer dar vida, quais são essas técnicas? E depois o segundo ponto, eu direi quais são as situações que contraindicam a amamentação, que são situações raras, mas também tem aquelas situações que impedem a mulher amamentar. Quais são?
E por último, vamos então falar aí da conservação, né? Como é que nós podemos conservar, como é que a mãe pode conservar o leite materno. Eu vou puxar, vou puxar aqui uma apresentação para facilitar aqui todo o esquema. Vamos lá ajudar aqui com a técnica. Muito bem. Isso, 2 segundinhos que já vamos. Muito bom, então vamos lá partilhar aqui esta tela que vai facilitar. Bom, para o primeiro ponto, em relação às técnicas para facilitar a amamentação, eu vou colocar aqui um vídeo de 1 minuto apenas, que traz traz um conteúdo muito forte. E esse vídeo já tem voz também, é um conteúdo do Brasil, e que depois no finalzinho eu vou dar aqui uma resumida, mas em 1 minuto traz aqui pontos muito importantes. Então, vamos lá. Bom, então é isto aí. Resumindo este vídeo interessante, diz que a mãe que tem o seu filho, era bom que amamentasse logo na primeira hora. Falamos que um dos objetivos da amamentação, um dos grandes resultados é evitar que a mãe tenha hemorragia. E a hemorragia é uma das causas que muitas vezes leva à morte. Leva a cirurgia, a retirada do útero, porque o útero não para. Então, a amamentação, logo na primeira hora, ajuda a estancar a hemorragia da mãe depois que teve o filho. Outro ponto, a mãe tem que amamentar num local tranquilo, ok? Num local em que ela sinta prazer em amamentar. Não pode ser num sítio agitado, muita gente, muito barulho. Tem que ser um sítio tranquilo. E um ponto também que é interessante, quando a mãe vai amamentar, não é necessário lavar a mama. Por quê? Porque o leite já tem propriedades bactericidas. O leite já oferece propriedades para matar vírus, matar bactérias que estejam ao redor da mama. E por último, quando a criança vai mamar, aí para as mulheres que pretendem ter filhos no futuro, não é? O mamilo tem que estar dentro da boca da criança, todo o mamilo. O bebê não pode abocanhar o mamilo, não pode apertar, porque se apertar, primeiro que o leite não sai, depois isso pode levar fissuras, feridas, depois as mães se queixam, olha, não consigo amamentar porque tem muitos ferimentos. A mãe tem que permitir que todo o mamilo vá para a boca da criança, de tal forma que o lábio superior e o lábio inferior fiquem na areola. Isso é importante, ok? Bom, agora, quais são, então, os fatores, as situações que impedem a mãe a amamentar? Quais são essas situações? Vamos novamente partilhar aqui o nosso slide. Isso, um segundinho, novamente, questão técnica, já partilhamos, já estamos. Bom, quais são então as situações que impedem a mãe amamentar? Primeiro deixa lembrar que as situações que impedem a mãe amamentar são raras, são raríssimas. Por exemplo, mesmo a mãe com tuberculose, ela pode amamentar. A mãe com malária, a mãe hipertensa que toma medicamentos, pode e deve amamentar. Com algumas ressalvas, mas deve amamentar. Então, o primeiro ponto que impede uma mãe amamentar é uma mãe que está infectada
pelo HIV. Por quê? Porque durante a amamentação, a mãe tem o risco de passar a doença para o filho. Então, a mãe com HIV, ela é impedida de amamentar. É claro também aqui com algumas ressalvas, porque se for, por exemplo, aqui em África, onde a miséria é muito grande, onde o nível de pobreza é muito elevado, a OMS recomenda para esses casos, mesmo a mãe com HIV deve amamentar, porque se a mãe não amamentar, o que acontece? O bebê não vai receber imunoglobulinas, não vai receber glóbulos brancos e vai morrer antes do tempo. Então, nessas circunstâncias em que os pais não têm condições para amamentar, não têm condições, devem amamentar. Pode ser que o filho não se contamine, pode ser. E mesmo que o filho se infecte, vai viver alguns anos. Mas se os pais têm condições para comprar o leite artificial, nesses casos, é melhor a mãe não amamentar. Segundo ponto, as mães que têm câncer ou cancro, que estejam a fazer o tratamento para este câncer, os medicamentos ou as drogas anticancerígenas são muito fortes. E esses medicamentos também passam do leite materno para o bebê. Nesses casos, a mãe com tumor e que esteja a tratar também não pode amamentar. E por último, existem algumas doenças que são raras, também impedem a mãe de amamentar. Uma dessas doenças é a galactosemia. O que é a galactosemia? Galactosemia é uma situação em que a criança não tem uma enzima especial que metaboliza um açúcar que está no leite da mãe. Esse açúcar chama-se galactose. Se a mãe não tem essa enzima que vai metabolizar para que a criança se alimente, aproveite esse açúcar, este açúcar, esta galactose, vai se acumular no corpo do bebê, vai ficar em excesso e vai provocar distúrbios grandes, como convulsão, como vômitos, e a criança pode morrer por isso. Então, de longe, essas são as 3 principais causas que impedem a mãe amamentar. Do resto, a mãe pode amamentar. Último slide. Eu não vou dizer aqui as técnicas de extração do leite, porque quem diz isso é a médica, ou o médico, ou as enfermeiras nas maternidades. Isso aqui é uma questão de palestra, não é isso que eu vou dizer. O que eu quero dizer é que se a mãe foi orientada depois que nasceu, foi orientada pela equipa do hospital, toda a técnica de extração de leite, a informação que eu trago aqui agora é que se a mãe conseguir fazer isso em casa, ela pode conservar o leite. Se for na geleira, aqui debaixo do congelador, pode conservar de 12 a 24 horas. Se for no congelador, pode conservar de 15 a 30 dias. Mas, como eu disse, toda a técnica de extração que leva o seu tempo, é feita essa técnica na maternidade. Aqui eu só mesmo estou a dar as dicas para o tempo de conservação. Bom, a São Geraldo, meus irmãos, foi este o tempo de saúde. Terminamos assim a semana do aleitamento materno, que vai de 1 a 7 de agosto, e esperamos então ter outros temas aí nos próximos dias. Muito obrigado e feliz sábado a todos. Obrigado, Sr. Rufino. Que Deus o possa abençoar pelo esforço que tem evitado de pontualizar sempre essas questões de saúde com a igreja. Que Deus o possa abençoar grandemente. Agora vamos esperar então que venha a seguir, vamos então ao momento das crianças. E Júdice, esse momento. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Mana Júdice. Boa noite, crianças. Boa noite, Júdice. Eu quero ver aí ouvir as vozes dos papais e das crianças, para eu saber se tem realmente crianças aí a nos ouvirem. Boa noite, crianças. Boa noite, babás e mamães. É um prazer. Feliz sábado. Obrigada, igualmente. Obrigado, Mana Júdice. Seja bem-vinda.
Obrigada, obrigada. Antes de começarmos, eu queria cantar aquela música das crianças do sábado. Vamos cantar? Vamos. O sábado é um dia feliz. Feliz, dia feliz. Dia feliz. O sábado é um dia feliz. Bate palmas, então. Em Jesus. Eu lavo assim a minha carinha, eu lavo assim no sábado pela manhã, no sábado pela manhã. A minha roupinha eu visto assim, eu visto assim, eu visto assim, a minha roupinha eu visto assim no sábado pela manhã. No sábado pela manhã. Que bom! Já chamou o papá, mamãe, então tudo passar. Vamos começar a nossa história. Mas antes de ouvirmos a história, vamos fazer uma oração? Oremos. Papai do céu, muito obrigada por mais um sábado. Obrigada por este momento. Esteja com todas as crianças que nos estão a ouvir, os papás. E obrigada por o Senhor nos lembrar neste dia maravilhoso, no início do teu santo sábado. Perdoa os nossos pecados, no nome de Jesus. Amém? Amém. A história que vamos aprender a ouvir hoje encontra-se na Bíblia. E eu gosto muito das histórias da Bíblia, que é este livro maravilhoso que vocês conhecem. E hoje vamos aprender a história de um homem que desobedeceu a Deus, que nós encontramos na Bíblia. Esse homem chama-se... Alguém sabe quem é? Alguém sabe quem é? Chama-se... Quem? Vamos segurar para nós assistir. Este homem chama-se Jonas. Jonas era um homem que desobedeceu a uma ordem de Deus. Deus lhe havia dito o seguinte: Jonas, você vai para uma cidade chamada Nínive para pregar para este povo, porque estas pessoas são muito desobedientes. Então, você tem que falar com eles sobre Jesus. Jonas disse: não, eu não quero ir para lá. Por que Jesus está me mandando ir para esta cidade? Lá as pessoas não vão me ouvir, eu não vou. E sabem o que ele fez? Desobedeceu à voz de Deus e decidiu viajar. Ele subiu num barco onde tinha muita gente, e ele entrou para este barco, tinha as ondas e o barco andava durante a noite ou durante o dia, e ele decidiu ir por baixo do barco, lá no porão, no fundo. Ele foi, se escondeu e dormiu. E as pessoas que estavam no barco? De repente, todas as coisas começaram a mudar. O céu ficou diferente, as nuvens ficaram escuras, os trovões começaram a fazer barulho e o barco começou a se mover de um lado para o outro. As pessoas estavam com medo, gritavam: vamos morrer, o que aconteceu? Vamos morrer. E aí Jonas estava embaixo do barco, a dormir, em silêncio. E as pessoas estavam no carro dizendo: não vamos morrer. E eles atiravam todas as coisas para o mar. Jogaram as malas, as roupas. Pensaram que o barco, se calhar, com isso iria parar. Mas continuou, todos com medo. Ai, o que é que se passa? E então pensaram: eu acho que nós temos que pedir a ajuda dos nossos deuses. Então começaram a fazer oração nos deuses deles. Mas mesmo assim, o barco estava em movimento, todos cheios de medo. E eles notaram que tinha alguém a dormir. Disseram: mas temos que... Eu acho que aqui no meio de nós há alguém que deve ter muitos pecados. Então deve ser por isso que o barco está a continuar
a mexer-se desta maneira. E então fizeram um pim-pam-pum. Sabem o que é pim-pam-pum? Vamos lá ver quem aqui alguém tem problemas. E encontraram Jonas, disseram, vamos lá, vamos jogar Jonas para o mar. E pegaram, uns pegaram no braço, outros pegaram no pé, fizeram 1, e 2, e 3 e... Jonas caiu no mar. Sabem o que Deus mandou para encontrar Jonas? Um peixe. Apareceu um peixe muito grande. E esse peixe engoliu Jonas. Jonas entrou, ficou na boca do peixe durante três noites. E Jonas ficou lá naquele líquido do peixe, naquela escuridão, naquele frio lá dentro. Mas Jonas não ficou só assim. Jonas orou, ele pediu a Deus, Deus, por favor, eu te desobedeci. Eu te desobedeci, por favor, se o Senhor me tirar desse barco, eu vou pregar, eu não vou mais te desobedecer. E aí Deus ouviu a voz de Jonas, o peixe andou, e chegou no meio da terra, e tirou Jonas. Jonas saiu, sacudiu, e ali ele foi, obedeceu o que Deus mandou e foi para esta cidade de Nínive. Ali ele pregou e muitas pessoas se arrependeram e ouviram a voz de Deus. Ok? Podemos aprender nesta história de que Deus sabe o que é bom para cada um. Nós devemos sempre obedecer a Ele, porque o que Ele pensa é sempre o melhor para nós. E quando Deus nos manda ir para um lugar, devemos sempre obedecer. Obrigada por estarem aí, que oxalá que tenham gostado da história de hoje. Feliz sábado e amém. 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 Agora vamos ouvir um hino. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, querida. Boa noite, irmã. Não, ela O que dizer, o que fazer diante das indagações da vida? Resistir, suportar a toda religância com grandes ou pequenas coisas eu sou pó. Sem água viva eu teria vida. Eu reconheço e não mereço teu favor vindo de ti. A tua graça me constrange e me ensina a descansar e confiar. Ainda que uma nuvem de aflição vem pra me desestruturar, tudo coopera para o meu bem, tudo coopera para o meu bem. E mesmo que incontrolável seja a vontade de parar, tudo coopera para o meu bem. Tudo entrego a Deus, pois Ele sabe o que faz. Como crer que o meu sofrer me servirá por em algum
Prefiro achar que Deus está me preparando para um novo tempo. O inventor de tudo sabe como agir. Seu plano não se frustra e jamais se perde. Ele é perfeito. E uma eternidade nele eu vou viver. E assim minha vida faz sentido. Eu já posso confiar e descansar. Ainda que uma nuvem de aflição me pra me desestruturar, tudo coopera para o meu bem. Tudo coopera para o meu bem. E mesmo que incontrolável seja a vontade de parar, tudo coopera para o meu bem. Tudo entrego a Deus, pois Ele sabe o que faz. Como entender, como explicar tanto cuidado, tanto zelo para comigo. Tua graça me mantém de pé. Amor imensurável, amor que me guarda de quem for. Esconda em teus braços, Senhor. Ainda que uma nuvem de aflição me pra me desestruturar, tudo coopera para o meu bem. Tudo coopera para o meu bem. E mesmo que incontrolável seja a vontade de parar, tudo coopera para o meu bem. Tudo entrego a Deus, pois Ele sabe o que faz. Amém. 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 Obrigado. Chega. Minha amiga e meu amigo, seja bem-vindo a este encontro com o nosso Deus, nosso Criador, nosso Pai e fonte de todas as bênçãos. Agradeço a Deus por este privilégio tão grande que nos oferece neste momento. Eu lhe agradeço, minha amiga e meu amigo, por separar e investir parte do seu tempo para algo que mudará a sua vida para sempre. Desejo que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo sejam com a minha amiga e o meu amigo que me ouve neste momento e sua respectiva família. Hoje vamos meditar na palavra do Senhor e antes de abrirmos a palavra do Senhor, vamos baixar os nossos rostos e vamos fazer uma oração para pedir a presença do Espírito Santo. Baixemos as cabeças para orarmos. Nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nosso Redentor, nosso mantenedor, te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua benignidade é para sempre. Te agradecemos porque, apesar de vivermos num momento crítico da história da humanidade, uma pandemia que assola o mundo inteiro, o Senhor nos concedeu um momento para ouvirmos a tua palavra. Querido Deus, querido Pai, te entregamos nas tuas divinas mãos todas as pessoas que estão a ser assoladas por esta pandemia, as pessoas que estão a ser assoladas por outras pandemias a nível do mundo. Te entregamos nas tuas divinas mãos as pessoas no Líbano que foram assoladas por uma explosão
e também te entregamos nas tuas mãos a necessidade de cada um dos ouvintes neste momento, as suas preocupações, para que o Senhor responda a cada um segundo a magnitude da tua vontade. Te pedimos estes favores no nome de Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Amém. Meu amigo, eu quero convidar-lhe a um texto conhecido por alguns e talvez desconhecido por outros. É um texto que se encontra na Bíblia, no Novo Testamento. A Bíblia está dividida em 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós vamos no Novo Testamento. No livro de Atos está depois de Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós vamos abrir a Bíblia no capítulo 16. Vamos ler os versículos 6 até 10, depois vamos saltar para o verso 16. E eu quero convidar-lhe para a leitura. Atos, capítulo 16. Vamos ler o verso 6 até 10, depois vamos passar para o versículo 16. E eu tomo a leitura. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparámos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo, vamos agora passar para o verso 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa,
serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém. Querido amigo, minha amiga e meu amigo, para aqueles que gostam de um tema de conversa, um tema de uma meditação, a meditação para nós hoje é a magnitude da vontade de Deus. Em outras palavras, a grandeza, o tamanho, a dimensão da vontade de Deus. Deixa-me fazer uma pergunta. Já imaginaste qual é a dimensão, qual é o tamanho ou a grandeza da vontade de Deus? Isaías, um dos escritores do Antigo Testamento, no seu livro Isaías 55, capítulo 55, versos 8 a 10, ele declarou: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos que os vossos caminhos. Para ter uma ideia, essa é a diferença entre os nossos pensamentos, a nossa vontade e a vontade de Deus. Enquanto a nossa vontade está aqui na terra, nessa dimensão, a vontade de Deus é tão distante de nós, tão alta como os céus. Deixa-me lhe contar uma experiência. Uma vez eu fui para o edifício da ExxonMobil, uma empresa britânica, uma companhia de petróleo, na verdade, ali na Mutamba. E muitos conhecem, eles estão situados no edifício Torres Atlânticos. E eu fui para o 15º andar. Quando olhei para a cidade de Luanda, consegui ver a cidade de Luanda como um todo, uma coisa pequena. Eu olhava para a ilha de Luanda, conseguia ver a ilha tão próxima de mim. Olhava para baixo, via os carros, pareciam carros de brinquedos. Olhava para as pessoas, pareciam formiguinhas. Eu conseguia ver o aeroporto, 4 de fevereiro, os aviões a aterrarem e os aviões a decolarem. Queridos irmãos, imaginem, só eu no 15º andar já conseguia ver tanta coisa. E imagina o que Deus pode ver. Por ele ser um Deus onipotente, tem todo o poder. Um Deus omnipresente, porque está em todo lugar. Um Deus omnisciente, porque sabe tudo. Muitas vezes nós nos desgastamos ao tentar perceber as coisas, principalmente quando as coisas não correm do jeito como nós queremos. Mesmo quando os nossos interesses são os mais nobres, os mais sinceros. Para quem não conhece a Deus, talvez usaria a lógica, ou a ciência, ou até procurar especialistas para poder perceber a vontade de Deus. Deixa-me dar-lhe algum contexto sobre essa história que acabamos de ler. O que aconteceu, na verdade, é que Paulo terminava a sua primeira viagem missionária. Ele, na primeira viagem missionária, foi com Barnabé. E então, eles voltaram para Antioquia outra vez. E, infelizmente, tiveram um desentendimento. O que aconteceu? Eles tiveram um desentendimento por causa de Marcos. Marcos era sobrinho de Barnabé. Por que tiveram um desentendimento sobre Marcos? Era simplesmente porque Marcos havia desistido, havia os abandonado na Panfilha e voltar atrás em Perge. E então, Paulo não queria que Marcos fosse outra vez. Então, tiveram que se separar. Mas a separação de Paulo e Barnabé produziu uma grande bênção porque criaram-se duas frentes missionárias. Uma, Barnabé pegou o seu sobrinho Marcos, e então foram para Chipre, que era a terra natal de Barnabé. E Paulo, nessa altura, convida Silas para acompanhá-los para Síria e Cilícia e irem para a Ásia. E então, eu queria fazer aqui uma pequena pausa e eu queria perguntar à minha amiga e ao meu amigo que me ouve neste momento. Já alguma vez teve um desentendimento? Se calhar um desentendimento com sua esposa, com seu esposo, com seu filho. Talvez um desentendimento com o seu chefe.
Ainda um outro desentendimento com seu amigo, com seu colega. Já teve isso? Deixe-me falar da separação. Houve a separação entre Paulo e Barnabé. Você já teve alguma separação? Talvez sim, talvez não. Mas a verdade é uma. Essa separação deles, esse desentendimento, constituiu uma bênção. Porque, na verdade, eles conseguiram abranger uma área de evangelização maior. E conseguiram atingir mais pessoas. E então, eles seguem agora, Paulo já nesta altura, na sua segunda viagem, com Silas. Seguem para Derbe, passam por Listra, depois mais tarde decidem ir para Éfeso, na província da Ásia, a fim de pregar a palavra do Senhor. Mas são impedidos pelo Espírito Santo. Estranho. Tentam ir para o norte, para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, que é o mesmo Espírito Santo, o Espírito de Deus, os impediu. Minha amiga, meu amigo, aqui alguma coisa não bate bem. Como é que o Espírito de Deus impede a mensagem de Deus? Para perceber, temos que entender que muitas das vezes, por mais que nós tenhamos bons interesses, por mais que tenhamos bons planos, nem sempre a vontade de Deus é a mesma que a nossa vontade. Por isso aqui nós vemos uma magnitude da vontade de Deus distante dos nossos planos. O que nós pensamos é limitado. Deixa eu dar um exemplo. Para nós que já somos casados, a escolha do parceiro, por exemplo. Para quem não é casado, é solteiro, deve estar pensando em alguém para se casar no futuro. Imagina quando você faz a sua escolha. Se calhar a primeira impressão que você tem é apaixonar-se por alguém, talvez pela sua aparência. Mas isso é a vontade de Deus? Talvez alguém rico. Será que essa é a vontade de Deus? Normalmente nós, em vez de orarmos primeiro para que Deus nos ilumine, muitas das vezes escolhemos primeiro aquilo que nós queremos e depois oramos. Nem sempre a nossa vontade é a mesma que a vontade do nosso Deus. Eu vou lhe contar uma história que aconteceu comigo. Eu uma vez decidi ir para o interior de Angola para visitar os meus pais. Então, fui com algumas pessoas, viajamos de carro. Ao sair de Luanda, alguns conhecem a cidade de Luanda, muito engarrafamento, buracos em alguns lugares. Tivemos alguma dificuldade, desconforto, mas à medida que saíamos fora de Luanda, a viagem foi se tornando mais agradável. Tínhamos música no carro, as pessoas conversavam. E quando estávamos quase a meio da viagem, vimos um sinal dizendo estrada interdita. Desvio obrigatório a 100 metros. Estamos em obra, desculpa o transtorno. Nós ficamos transtornados, ficamos a lamentar, mas como é que fazem reparações logo agora que a nossa viagem está a decorrer muito bem? Então, nós tivemos que contornar a área contra a nossa vontade e passamos por uma estrada esburacada, uma estrada de terra batida, com muita lama, muita poeira. E muitos quilômetros depois, retornamos à estrada, o carro sujo, nós que havíamos lavado tão bem o nosso carro a partir de Luanda. Mas quando eu cheguei, quando chegamos, aliás, na estrada asfaltada, meu coração bateu e eu pensei, Pai, perdoa-me por ter reclamado. Nós não sabíamos exatamente o que havia acontecido ali. Mais tarde soubemos que aquela ponte havia partido. E se nós viéssemos, se calhar, antes das reparações, não tivéssemos notado, talvez seríamos uma casualidade. Hoje, temos o privilégio de partilhar a palavra do Senhor com meu amigo, minha amiga, mas se calhar já não teria esse privilégio de partilhar a palavra de Deus hoje. Foi graças à vontade de Deus. Foi graças à magnitude da vontade de Deus, que vê mais do que eu conseguia ver, que me faz com que hoje tenha o privilégio de partilhar a palavra do Senhor com a minha amiga e o meu amigo que estão do outro lado. Deus não só orienta os nossos passos, mas também as nossas paragens. Muitas vezes somos obrigados a tomar um novo rumo contra a nossa própria vontade. Então,
Paulo e Silas contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo tem uma visão ao sonho. Um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe da Macedônia e ajuda-nos. Que homem era aquele? Paulo, se calhar, não conhecia ninguém na Macedônia, nem tampouco Silas. Deus, às vezes, fala para si e para mim através de uma visão, através de um sonho, através de pessoas, ou às vezes através da natureza, através da sua palavra, através de um amigo. Deus fala de nós, fala para nós de várias maneiras. É nossa responsabilidade estarmos sempre atentos àquilo que Deus nos quer transmitir. Uma coisa curiosa, eles viajaram depois para Filipos, onde fundaram a primeira igreja cristã na Europa. O facto de que em Filipos ele e seus amigos foram à beira de um rio para orar, significa que não havia igreja. Eles foram ali com algumas mulheres judias e gentias que temiam a Deus e tiveram aí o culto de adoração. Mas o curioso é que encontravam uma escrava que tinha o espírito de adivinhação. E ela conseguia predizer o futuro. E então os aproveitadores usavam essa menina para ganhar dinheiro. Sempre que ela pudesse fazer uma adivinhação, as pessoas tinham que pagar e eles tomavam dinheiro. E se tornaram pessoas ricas por causa dessa menina. Então essa menina foi seguindo Paulo por vários dias e foi seguindo seus companheiros também gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. Fez isso por vários dias. A coisa curiosa aqui é que o que ela dizia era verdade. Na verdade, eles eram homens de Deus. Mas esta verdade vinha de um espírito maligno, vinha de um espírito satânico. Sabia que as pessoas podem falar a verdade a partir de um espírito maligno ou falso? Sabias que muitas pessoas às vezes nos elogiam, mas com um espírito de inveja? Sabia que algumas pessoas dizem verdades, mas não são gentis? Muitas vezes nós dizemos verdades ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, mas com um espírito de raiva. Nós às vezes atacamos as pessoas. Mas Paulo não atacou a menina. Ela falou para o espírito. E nós temos que aprender, muitas vezes, a seguir o exemplo de Paulo. Não maltratar as pessoas porque elas nos tratam mal, mas tratar o espírito que está por detrás dela. Porque a Bíblia afirma que existe um que é o pai da mentira, que é o diabo, Satanás. E muitas vezes Satanás e seus anjos usam pessoas para nos ferirem, para nos fazerem mal. Mas na verdade não são elas. O espírito maligno que está dentro delas. Finalmente, Paulo ficou indignado e voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito saiu dela. Minha amiga, meu amigo que me ouve neste momento, imagina quantas coisas nós seríamos capazes de resolver na família, na igreja, nos nossos empregos, se nós usássemos o nome de Jesus. O nome de Jesus é suficiente para nós resolvermos qualquer tipo de problema que nos aflige. Agora veja o que acontece. Apesar deles terem feito o bem, terem libertado a menina desse espírito satânico, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades e os acusavam. Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, pregando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Do que eles se referiam? Eles se referiam à religião. O judaísmo era, sim senhora, aceite e legal em Roma. Mas o cristianismo na altura não era. E eles usaram este argumento para atacarem Paulo e Silas. A multidão se juntou contra Paulo e Silas. Os magistrados ordenaram que se lhes tirassem roupas, fossem açoitados. Foram tão açoitados e finalmente foram lançados à prisão. Sabia que algumas vezes, mesmo quando fazemos o bem,
mesmo com as melhores intenções, nem sempre as coisas correm do jeito como nós queremos, nem sempre o bem que nós queremos gera o bem de volta. Existem pessoas que não vão celebrar quando nós prosperamos. Existem pessoas que não vão celebrar quando nos somos promovidos no serviço, por exemplo. Nem tampouco quando nós tomamos uma decisão correta. Há momentos que nós temos que tomar decisões tão difíceis como a dependência total a Deus. É uma decisão. Uma outra decisão, por exemplo, seria mudar de comportamento. Uma outra seria deixar certas amizades, deixar de frequentar certos lugares. Nem sempre essas boas decisões resultariam em bem para a pessoa. Eles são jogados para a prisão. Repara, só de fazer o bem tem uma detenção forçada. A magnitude da vontade de Deus te pode levar para lugares que você nunca pensou, nem nunca mereceu na vida. Mas Deus faz isso, na verdade, é para nos poder salvar cada um de nós. Paulo e Saulo fizeram exatamente o que Deus pediu, mas a situação não mudou. Eles tiveram a visão de ir para a Macedônia, mas mesmo assim tudo piorou. Foram severamente açoitados e foram lançados para a prisão. Deixe-me contar uma outra história curta do meu colega russo. Esta semana foi na terça-feira. Nós nunca mais falamos por muito tempo. Ele trabalha aqui, trabalha para uma indústria, uma companhia petrolífera. E, na verdade, o que acontecia, como ele era expatriado, fica algum tempo aqui, depois fica um tempo em casa. E eu perguntei, está tudo bem, meu amigo? E ele respondeu, sim, está tudo bem. E como vai o Tiago? Eu disse, eu também vou muito bem. Desde quando é que estás aqui? Ele disse, olha, eu estou aqui desde fevereiro. Ele foi para offshore exatamente na altura que ele preparava-se para voltar. Quando chegou aqui, estava declarado o estado de emergência. Desde aquela altura até hoje, não mais conseguiu voltar para ver a sua família, os seus filhos. Ele reclamou tanto, chorou tanto, porque não conseguia, desde fevereiro. Apesar das tecnologias, ele consegue falar com os filhos, consegue falar com a esposa regularmente. Mas no final da história, ele contou-me alguma coisa que mexeu comigo. Ele disse-me assim, olha, está tudo a correr muito bem, mas eu sou o único que fiquei a trabalhar para a companhia porque devido à pandemia e devido às restrições, à reestruturação das companhias, todos os meus colegas que estavam em casa, todos foram despedidos. A única coisa que me fez não ser despedido foi simplesmente porque eu fiquei retido aqui. Meu amigo, minha amiga, já imaginou o quão grande é a vontade de Deus? Se ele neste momento tivesse estado em casa, provavelmente também estaria fora do serviço. Apesar de que Deus abre novas portas, mas muitas das vezes as coisas que nos acontecem são por causa da magnitude da sua vontade. Agora repara o que acontece na prisão. O carcereiro recebeu instruções, vigia estes presos. E o que o carcereiro fez de tanta responsabilidade? Prendeu os pés dos presos no tronco, significando segurança máxima, e não só, tortura também, porque aqueles troncos apertavam os pés. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviram. Meia-noite. Minha amiga, meu amigo, não acha que esta é a hora de dormir? Mesmo quando nós temos insônia, não acha que é a hora que mais silêncio fazemos, mais refletimos sobre a nossa vida? De repente, houve um terremoto tão violento. Os alicerces da prisão foram abalados, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Quando eu li o texto, a pergunta mais difícil que eu tive que fazer para mim mesmo, e eu sei que a minha amiga e o meu amigo também devem estar a fazer uma pergunta.
O que produziu o terremoto? O que produziu o terremoto? Minha amiga, meu amigo, não faço a mínima ideia das palavras de Paulo e Silas na oração, mas eu acredito que eles exaltaram o nome de Deus. Pai, nosso Deus, o Senhor é Deus onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor é o princípio e o fim de todas as coisas. O Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega. As suas promessas nunca falham. O Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veio a revelação de Davi. Ainda que eu andasse no vale da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Eles se lembraram de Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus lhes revelou que o Senhor é compassivo. Queridos irmãos, nós quando oramos a Deus, Deus nos revela coisas e nos mostra quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará para nós. Não só nesta terra, mas também na eternidade. O mesmo Paulo, depois ele escreve uma carta sobre a oração para a igreja de Éfeso. Ele escreve em Éfeso, no livro de Efésios 3, versos 14 e 19, ele diz assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores, com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estarmos arraigados e fundados em amor, podemos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Minha amiga, meu amigo, a oração é algo maravilhoso. Uma escritora americana chamada Ellen White, ela escreve num dos seus livros, Pensamentos sobre o Sermão da Montanha, na página 85, ela diz: a alma que se volta para Deus em busca de auxílio, de apoio, de poder, mediante a fervorosa oração, terá aspirações novas, percepções claras da verdade e do dever, altos propósitos de ação e uma contínua fome e sede da justiça. Mantendo comunhão com Deus, seremos habilitados a difundir entre os outros, através do nosso convívio com eles, a luz, a paz, a serenidade que reina no nosso coração, a força obtida na oração a Deus, unida ao perseverante esforço de exercitar a mente na reflexão e no cuidado, prepara a pessoa para os deveres diários e mantém o espírito em paz em todas as circunstâncias. Quando eles acabaram de receber essa revelação durante a oração, eu acho que Paulo deve ter dito a Silas: por que nós temos que nos preocupar quando o nosso Deus, que nunca falhou, também não falha? Ele esteve conosco sempre. Há pouco ainda nos revelou o sonho, nos revelou a sua vontade. Por que nós temos que nos preocupar? E eles começam a louvar, a cantar hinos à noite, todos os presos admirados. Mas por que esses homens cantam a esta hora da noite? Onde a louvor, as ideias clareiam, as pessoas e seus talentos e dons, as pessoas prosperam. Situações desfavoráveis tornam-se situações favoráveis. O louvor, sempre que surge, faz nascer em nós um novo começo. Queridos irmãos, veja a ordem. Primeiro não foi o louvor, primeiro foi a oração. Porque muitas vezes nós louvamos a Deus de forma precipitada. Porque a vida nos corre bem, temos um bom carro, temos um bom emprego, louvamos a Deus. Mas este louvor muitas vezes não é sincero. Porque nós realmente louvamos a Deus porque as coisas nos correm bem. Mas já imaginou louvar a Deus quando você não tem comida? Já imaginou louvar a Deus quando você perde o emprego, por exemplo? Você consegue? Já imaginou quando você perde o seu cônjuge? Já imaginou, por exemplo, quando um membro da família morre? Você consegue louvar a Deus? Mas como a oração precedeu o louvor, e a oração foi sincera,
foi profunda a Deus. E Deus lhes revelou quem Deus era, o que ele era capaz. O que aconteceu foi que o louvor foi sincero, porque eles conheciam o Deus que era capaz de resolver esses problemas, que estava com eles. Eles não tinham problemas de temer por estarem na prisão. A prisão passou a ser um lugar deleitoso, quando devia ser um lugar de tristeza. Meu amigo, minha amiga, a revelação da magnitude da vontade de Deus vem sempre no coração. Quando nós oramos com sinceridade, com profundidade, Deus revela a magnitude da sua vontade, porque a vontade dele não é pela nossa. O louvor que nós damos a Deus, a adoração que nós prestamos, faz com que Deus se alegre conosco. E o que acontece quando Deus se alegra conosco? O louvor sincero atrai a presença de Deus. Foi o que aconteceu na prisão. O que trouxe o terremoto, o que fez com que as portas abrissem, foi porque Deus desceu naquele lugar. E quando Deus desceu, a presença de Deus é tão forte. A presença de Deus é tão forte que faz com que os problemas desapareçam. Os irmãos se recordam quando os amigos de Daniel foram parar para a fornalha de fogo. Mesma coisa, Deus apareceu, o fogo não teve efeito. Se lembram quando o Daniel esteve na cova dos leões? Os leões não conseguiram fazer nada porque Deus estava ali com Daniel. É a mesma coisa. A presença de Deus produz mudanças incríveis ao nosso redor. É o que vai acontecer quando você orar, quando você entender a magnitude da vontade de Deus, passar a louvar sinceramente. Deus vai se revelar. Os problemas na tua família vão desaparecer. Os problemas na tua empresa vão ser resolvidos. Os problemas na tua vizinhança serão resolvidos. Vamos falar do carcereiro. O carcereiro acordou e, vendo tudo, tirou a sua espada para se matar. Por que o carcereiro queria se matar? Razão muito simples. Naquele tempo, se um carcereiro deixasse que os presos fugissem, ele substituía os presos e era morto. E quando o carcereiro pensou na vergonha que ele havia de passar por ser incompetente, por não ter guardado os presos, ele pensou, já serei morto e por cima teria que passar por essa humilhação, eu prefiro me matar. E aí Paulo gritou, não faça nada, nós estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prestou-se diante de Paulo e Silas. Levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? O carcereiro já havia ouvido falar desses pregadores. E também havia ouvido falar do caminho da salvação. E com todos os acontecimentos que se passaram naquela noite, ele não teve outra saída senão pedir o que deve fazer para ser salvo. Quantas pessoas se transformariam por nossa causa em virtude de verem as coisas que acontecem ao nosso redor? E eles responderam, creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos. Não só você e os de sua casa. Minha amiga, já imaginou o que vai acontecer consigo hoje se você crer em Deus? Se você aceitar a Deus? Não só você, mas a sua família toda. Provavelmente seus amigos, talvez o seu chefe, os seus colegas serão salvos. Naquela noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus familiares foram batizados. Veja o que a presença de Deus fez. Aquele que era inimigo, aquele que estava a castigar, tornou-se amigo, tornou-se humilde, tornou-se servo. Passou a lavar os pés deles. Eles e todos os seus familiares foram batizados. Que bom! E tem mais, não parou por ali. Então o carcereiro os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Que maravilha, meus queridos irmãos! E ainda por cima, Paulo e Silas tiveram direito a uma boa refeição de celebração deste grande acontecimento. E a coisa que mais me marcou dessa história é que o carcereiro alegrou-se muito por ter crido em Deus. Minha amiga,
Meu amigo, sabe o que vai acontecer? Você vai se alegrar muito por ter crido em Deus. E quando você for batizado, sentirá uma alegria que você nunca sentiu desde que você nasceu. Deixa-me terminar esta conversa que estamos a ter agora, falando de mim próprio. Eu me lembro do dia que fui batizado. Senti uma alegria e esta alegria continuo a sentir até os dias de hoje. É uma alegria que eu não consigo explicar a ninguém. Minha amiga, meu amigo, experimenta, acredite, creia em Deus, seja batizado. E eu lhe garanto que você vai sentir uma alegria, uma paz de espírito para toda a sua vida. Hoje, eu não consigo descrever a felicidade que eu sinto. Não consigo descrever a alegria, a paz. Mesmo quando as coisas parecem mais, mas a paz que vem de Deus, ela transborda o meu coração. Deixa-me lhe dizer mais. Eu sou feliz por muitas coisas. Eu sou feliz porque tenho uma família. Casei com a mulher que eu amo. Sou feliz porque tenho as filhas mais lindas para mim neste mundo. Eu sou muito feliz porque Deus me ofereceu um emprego que se mantém até agora. Sou feliz porque eu viajo muito. Mas, meus queridos irmãos, depois, em segundo lugar, está a minha mulher. O casamento foi a segunda melhor coisa. Mas quero ser sincero consigo. Me perdoem. A coisa foi ter crido em Deus e ter batizado. É uma coisa que purificou todo o meu ser. Até hoje sinto a alegria do batismo. Minha amiga, meu amigo, não quer crer em Deus hoje? Procure uma igreja adventista e faça questão de ser batizado. Não tenho outra forma de partilhar isso contigo. Eu quero fazer uma oração para si, neste momento. Quero fazer uma oração para si, deixá-lo nas mãos de Deus, para que Deus permita que as mesmas coisas que aconteceram com Paulo, com Silas, com o carcereiro, sejam experimentadas por ti. Eu já experimentei. Quero pedir-lhe que baixe a sua cabeça, feche os olhos e eu vou fazer uma oração para você. Oremos. Nosso Pai, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Redentor, nosso mantenedor, Deus onipotente, porque o Senhor tem todo o poder. Deus onisciente, porque o Senhor sabe tudo. Deus omnipresente, porque está em todo lugar. Nós não conseguiremos nunca entender a magnitude da sua vontade. Mas o Senhor permitiu hoje nos fazer recordar que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Nós pensamos muito baixo, mas o Senhor pensa muito alto. Eu consegui ver coisas maravilhosas no 15º andar, mas o Senhor está mais alto do que o lugar onde passam os aviões, mais alto do que as estrelas. Querido Pai, eu quero pedir-te uma bênção especial para a minha amiga, meu amigo que ouviu esta mensagem hoje. Abençoe sua família, proteja-o e permita que o seu Santo Espírito permaneça no lugar dessa pessoa. Para aquelas que não decidiram ainda crer e se batizar, decidam crer hoje e batizar-se hoje, para sentir a alegria que o carcereiro sentiu e a alegria que eu pessoalmente também senti e continuo a sentir até hoje. Pai querido, são muitas coisas que nós poderíamos pedir, mas nós não podemos porque somos limitados. Tudo que nós nos esquecemos, nosso Senhor acha apropriado, não só para mim, mas para cada amiga, cada amigo que me ouve neste momento. Quero que o Senhor dê, segundo a magnitude da tua vontade, no nome de Jesus, que me põe na cruz do Calvário para nos salvar. Amém. 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 Minha amiga, meu amigo, que Deus te abençoe e esteja contigo. Amém. 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 Muito obrigado, Tiago.
por esta reflexão tão profunda. Que o Senhor seja louvado. Que Deus o abençoe grandemente. Muito obrigado mesmo. Dizer à querida igreja que Deus é bom, mas o sábado nos dá. Então vamos viver essa alegria do sábado, essas horas felizes do sábado, louvando a nosso Deus, adorando em espírito e em verdade, com as nossas fazendas, com as nossas riquezas, com tudo quanto o Senhor deu para nós.